Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus nessa manhã, nessa terça-feira, para estarmos orando também pelas nossas famílias. Sim, diariamente nós nos reunimos aqui para meditarmos nas Escrituras. Hoje nós vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 3, e vamos ver sobre quando o povo de Israel, chegando à fronteira de Canaã, divide aquela terra. Eles já conquistaram, como nós vemos ontem, o rei de Esbom, chamado Seom. Hoje nós vamos ver quando eles derrotam Og, rei de Bazã, e eles vão assim tomando posse da terra prometida e dividindo essa promessa de Deus da qual eles receberam. Nós vamos ver a importância de sermos corajosos para dar o próximo passo conforme cada direção do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia pela paz dele em nossos corações. E à medida em que o Senhor nos orienta, nós vamos avançando pela fé. E assim como nós vimos o Senhor nos dar vitória no passado, nós veremos a vitória do Senhor em nossas vidas hoje e no nosso futuro. Eu e a Rafa queremos orar pela sua família, cremos no mesmo, que assim como o Senhor demonstrou a fidelidade dele no passado, realizou milagres na sua vida e na sua família no passado, ele fará hoje. Amém. E continuará fazendo também no nosso futuro. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar essa manhã, essa leitura. Que Deus abençoe muito você que está aí, seja conectado ao vivo conosco, que vai assistir essa mensagem ao longo do dia. Que nós possamos aqui juntos estarmos em fé, declarando as palavras do Senhor, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia, que nós te agradecemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe e abra os caminhos para nós nesse dia, vem trazendo revelação da tua palavra e abençoa, Pai, toda essa live, todo esse momento devocional que nós teremos, Pai, com tantas pessoas queridas que têm se unido a nós em oração. Amém. Nós consagramos a Ti esse momento e pedimos a liberdade do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Deuteronômio capítulo 3, a vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois, Moisés segue relatando: voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Amém. Foram 60 em toda a região de Arobe, o rei de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, haviam muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças, mas os animais e todo o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Então, mostra que eles conquistando esses reinos, esses territórios, e mesmo que eram cidades fortes, fortificadas, pareciam impossíveis deles poderem ir e tomar posse dessas terras, mas Deus falou para que eles fossem corajosos e prometeu dar aquela terra. Ontem nós conversamos também, existiam terras, principalmente as terras que eram do irmão de Jacó, Esaú, que elas não pertenciam ao povo, então eles não deveriam lutar por aquelas terras, mas as terras que Deus já tinha prometido, os territórios que Deus tinha para eles, Deus falou: sejam corajosos, lutem, porque eu dei essas terras a vocês. Amém. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Verso 10. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade e também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, rei de Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Isso é um detalhe interessante. Aqui fala, como nós já vimos, que havia gigantes naquela região. Olha a informação sobre Og.
Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. E ela ainda está em Rabá, dos Amonitas. E aí eles começam a divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades. Dei-os às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Verso 15. E dei Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon e até o vale de Jaboque na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quirenete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, abaixo da costa do Pisga. Então, aqui está mostrando as tribos que ficaram antes de entrar na Terra Prometida. Não sei se vocês lembram, quem está acompanhando a leitura conosco, nós lemos que eles pediram, por causa que eles tinham gados naquela região, eles gostariam de ficar naquela região antes do Jordão, mas eles iriam atravessar o Jordão para guerrear e conquistar os territórios também. Então, essas tribos que nós acabamos de ler, eles já receberam a herança da terra deles, mas eles vão atravessar junto com o povo, junto com os soldados, para lutar em favor dos seus irmãos nas terras que vão além do Jordão, que eles vão atravessar o Rio Jordão. Sim. Foram as tribos de Ruben e de Gade, mas a metade da tribo de Manassés que ficaram a leste do Jordão, ou seja, antes deles atravessarem o Rio Jordão. E as demais tribos se estabeleceram, como nós vamos ver, na terra de Canaã, depois que eles atravessaram o Jordão. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso, mas essa travessia do Jordão foi também algo milagroso, assim como a saída do povo de Israel do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. O Senhor também abriu o Jordão sob a liderança de Josué e o povo atravessou para tomar posse da terra. Naquela ocasião, Moisés diz: eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas armados para a guerra. Deixem nas cidades que dei a vocês as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que recebeu. Verso 21. E o verso 21 diz: naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Olha que verso poderoso para nós recebermos hoje essa promessa de Deus, que Ele lutará por nós, Ele estará conosco. E para nós olharmos, será quais foram as conquistas do passado? Talvez nesse momento você esteja passando por um momento desafiador, um momento onde parece que está tão impossível ou tão difícil, mas Deus manda que lembrar: lembre o que eu fiz com esses reis poderosos. Vocês tomaram posse da terra deles. E saiba, não tenham medo, que eu estarei com vocês e ajudarei a conquistar esses outros territórios. Então, se você tem alguma situação na sua vida que você precisa de uma vitória, você precisa que aconteça algo que pareça impossível, olhe para trás, tantas coisas que Deus já fez na sua vida, na sua família. E se talvez você ainda não teve uma experiência com Deus, saiba que Deus, assim como Ele foi tão assim, amou tanto e abençoou esse povo, e ao longo da Bíblia nós temos tantas histórias de milagres de Deus, Ele também tem isso sobre a sua vida e sobre a sua família. E é isso que nós temos orado, declarado aqui diariamente, crendo e declarando e recebendo as promessas de Deus, recebendo aquilo que Ele tem para nós cada dia. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo
com o seu propósito. É o próprio Senhor que vai cumprir para conosco o propósito dele. Amém. Davi falou tantas vezes sobre isso nos Salmos, e aqui eu vou reler o verso 22, Deuteronômio 3, 22. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Amém. Para encerrar, Moisés é impedido de entrar na terra. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, disse Moisés: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. E nós vamos ver que o Senhor responde a Moisés mais negativamente. Muitas vezes nossas orações são respondidas como um sim, às vezes são respondidas como um não, mas Deus sempre responde as nossas orações. Vamos ler esses últimos versos. Eu e a Rafa queremos orar com você e concordar hoje também com os seus motivos de oração. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Então Deus permitiu que Moisés, depois de estar esses 40 anos ajudando o povo, intercedendo ali pelo povo, ouvindo a voz de Deus pelo povo, ele ver a terra, mas ele dá uma ordem a Moisés: você vai fortalecer, vai encorajar Josué, que Josué levará esse povo, atravessará com o povo para o Egito. Então que nós possamos estar firmes nas promessas de Deus, olhando e recebendo as orientações dele, sabendo que ele é quem luta por nós. É ele que está conosco e é ele que nos fortalece. Amém. Essa foi a leitura de Deuteronômio, capítulo 3, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos. Um abraço para Sandra Oliveira, para Márcia Araújo também. Lembramos com tanto carinho de vocês. Sim. Com saudades. Deus abençoe muito sua família. Vamos orar. Coloque diante do Senhor os nomes que vêm agora à sua mente, as causas de oração. Nós queremos orar em concordância com vocês. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra. Como nós amamos a palavra do Senhor. Quando o salmista fala de uma lâmpada para os nossos pés, de uma luz para o nosso caminho, nós sabemos que ele estava falando, Pai, desse trecho da Bíblia que nós estamos lendo, o Pentateuco, que era a porção que estava disponível para ele naquele momento, a palavra que nos dá sabedoria, a palavra que nos dá discernimento, que, como nós vamos ver nesse livro mesmo de Deuteronômio, nos ensina a caminharmos, Pai, com o Senhor e vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Amém, eu e a Rafa te agradecemos, Pai, pela tua palavra, e oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, seja agora ao vivo, ou mesmo aqueles que vão orar mais tarde. Nós oramos em concordância pelos milagres do Senhor. Amém, como vimos nesse texto de hoje, Pai, pedimos que o mesmo que o Senhor realizou no passado, faça hoje, faça no futuro. Continua operando os teus milagres, renovando as forças do seu povo, nos dando a perspectiva da fé, para avançarmos na direção que o Senhor tem para nós. E nós veremos, Pai, a mão do Senhor operando seus sinais, milagres e maravilhas, para que em todo o teu nome seja glorificado através da nossa história. Traga provisões, abra as portas necessárias, ó Pai. Traga os relacionamentos estratégicos para o cumprimento da tua perfeita vontade em nossas vidas. Que assim seja. Renova, Pai, o ânimo, a coragem, as forças dessa pessoa que está orando conosco agora. Amém, nós oramos, Pai, declarando a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento humano e guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Declaramos forças renovadas, coragem e ânimo sobre essa pessoa que ora conosco agora e sobre a sua família. Seja a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta dores. Pai, nós oramos com ações de graças e fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Nós amamos ter a sua companhia aqui conosco para termos esse momento devocional. Então até amanhã, que nós vamos ler Deuteronômio capítulo 4. Deus abençoe. Amamos vocês.